Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Capítulo 6. Desigualdades necessárias. A natureza se rege por procedimentos que envolvem a autoridade e a desigualdade, contradizendo assim diretamente a ridícula hipótese liberal e democrática. Charles Maurras. Um individualismo antinatural. Continuemos a análise do princípio do liberalismo. Ele é antinatural, diz o cardeal Bilot. Ao pretender que tudo deve ceder ante o bem da liberdade individual, que as necessidades sociais multiplicaram os empecilhos a esta liberdade e que o regime ideal para o homem é aquele em que reina a lei do puro e perfeito individualismo. Ora, continua o autor, esse individualismo é absolutamente contrário à natureza humana. Vocês já viram que se trata do liberalismo individual de Rousseau, o qual se encontra em todos os lugares e está no fundo do pensamento político atual. De acordo com Rousseau, os homens nascem livres de toda coação, antissociais por natureza, feitos para viver isolados na selva onde são felizes. A origem dos males e das desigualdades está na introdução da propriedade privada que gera as rivalidades, um estado de guerra de todos contra todos. Se os homens se agrupam em sociedades, não é por uma necessidade de sua natureza, mas unicamente por decisão de sua livre e espontânea vontade, como uma escapatória a este estado no qual o homem é um lobo para o outro homem. A sociedade nada tem de natural. É puramente convencional em sua origem histórica e em sua constituição. Esta convenção é um contrato social. Essa teoria, cuja análise nós tiramos do livro do padre Baltazar P. Argus, já havia sido refutada especialmente por Santo Tomás de Aquino, que demonstra a natureza social do homem, pondo em evidência que o homem é o animal mais desprovido de meios naturais para subsistir de modo autônomo quando vem ao mundo, e que os homens, mesmo na idade adulta, são incapazes de satisfazer sozinhos a todas as suas necessidades. Devem, portanto, ajudar-se mutuamente. Gostaria de lhes apresentar uma página admirável do pensador político contemporâneo Charles Maurras, 1868 a 1952, que, seguindo Santo Tomás, refuta magistralmente a teoria individualista e igualitária de Rousseau. Contudo, parece-nos suficiente indicar o que ensina Leão XIII em relação a este assunto em sua encíclica sobre a origem do poder civil. É grande erro não ver o que é manifesto, isto é, que os homens não são uma raça solitária e, fora de sua própria vontade livre, são levados pela natureza a uma comunhão social. Uma igualdade quimérica. O princípio igualitário é quimérico, diz o cardeal Bilot. Inicialmente, porque de modo algum corresponde à realidade. Supõe um pacto inicial na origem de toda a sociedade. Onde ele viu tal pacto? E pressupõe a entrada livre de cada um na sociedade. E ainda vai mais longe. Imagina que os homens foram moldados pelo mesmo modelo, exatamente iguais. O homem abstrato, reproduzido milhões de vezes, sem as características individualizantes. Onde está? Diz Taine. Aplicai o contrato social se vos parece bom, mas aplicai-o unicamente aos homens para os quais foi fabricado. São homens abstratos, de nenhum século ou país, puras entidades surgidas da vara mágica da metafísica. Leão XIII exprime o mesmo pensamento na continuação da frase antes citada da encíclica Diuturnum. Somai a isto que o pacto que invocam
é uma invenção e uma fantasia. Quero insistir sobre o aspecto fantasioso dessa igualdade, segundo a qual os homens nascem iguais, ou pelo menos com direitos iguais. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos, proclama o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1791. Vejamos o que os papas têm a dizer sobre isso. O Papa Pio VI, inicialmente, condenando em especial o artigo 2 da mesma declaração, refere-se diretamente ao princípio da liberdade e igualdade e o condena, classificando-o de fantasia e de palavras vazias e sem sentido. Onde está então esta liberdade de pensar e agir que a Assembleia Nacional dá ao homem social como um direito imprescindível da natureza? Esse direito quimérico não é contrário aos direitos do Criador Supremo, a quem devemos a existência e tudo o que possuímos? Será possível ignorar que o homem não foi criado para si mesmo, mas para ser útil a seus semelhantes? Pois é tal a debilidade da natureza humana que, para se conservar os homens, tem necessidade do socorro mútuo. E é para isto os homens receberam de Deus a razão e o uso da palavra, para poderem pedir ajuda aos outros e, por sua vez, socorrer aos que imploram o seu auxílio. É a mesma natureza que estabeleceu laços entre os homens e os reuniu em sociedade. Por outro lado, considerando que o uso da razão consiste essencialmente em reconhecer seu soberano autor, honrá-lo, admirá-lo, entregar-lhe toda a sua pessoa e seu ser, considerando que desde sua infância teve necessidade de se submeter àqueles de mais idade, regular a vida de acordo com as leis da razão, da sociedade e da religião, vê-se que essa igualdade, essa liberdade tão apreciadas, não são para ele, desde seu nascimento, mais que quimeras, palavras vazias e sem sentido. Dessa liberdade e igualdade, supostamente inata ao indivíduo, em virtude do contrato social, derivará o princípio da soberania do povo. A soberania reside, primeiramente, no povo, e de nenhum modo em Deus, ou nas autoridades naturais constituídas por Deus. Pio VI não deixa de notar esta consequência. O Papa Leão XIII, por sua vez, condena o princípio liberal da igualdade entre os homens, retomado pelos socialistas, e distingue cuidadosamente a igualdade que os homens têm por sua natureza comum, da desigualdade que têm em razão das diferentes funções na sociedade, como diz o Evangelho. Os socialistas não cessam de tagarelar que todos os homens são iguais entre si por natureza, e, portanto, sustentam que aos superiores não se devem prestar honras, nem reverências, nem obedecer, a não ser, talvez, aquelas leis que fossem feitas por eles por seu talento. Pelo contrário, segundo o ensinamento do Evangelho, todos os homens são iguais por terem a mesma natureza, por serem chamados à mesma altíssima dignidade de filhos de Deus, e que, tendo todos o mesmo fim, cada um será julgado pela mesma lei para receber o prêmio ou castigo que mereceram. Contudo, a desigualdade de direitos e de poderes deriva do mesmo autor da natureza, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Efésios 3,15. Leão XIII lembra, a seguir, o preceito da obediência às autoridades dado pelo apóstolo São Paulo. Não há poder que não venha de Deus, e aqueles que existem foram estabelecidos por Deus. Por isso, quem resiste ao poder, resiste à ordem querida por Deus. Romanos 13:2. O pontífice ensina em seguida que a hierarquia que se encontra na sociedade civil não é unicamente fruto da vontade dos homens, mas, antes de tudo, a aplicação de uma ordem divina do plano de Deus. Na verdade,
Aquele que criou e governa todas as coisas, na sua sabedoria providente, dispõe que as coisas mais baixas, através das médias, e as médias, através das mais altas, cheguem cada uma a seu fim. Portanto, da mesma forma que, no mesmo reino celeste, quis que houvesse coros de anjos distintos entre si, e uns submetidos a outros, assim também estabeleceu na Igreja vários graus de ordens e uma multidão de ministérios, onde nem todos fossem apóstolos, nem todos pastores, nem todos doutores. 1 Coríntios 12, 28 e 29. Assim também dispôs que na sociedade civil houvesse várias ordens distintas por dignidade, direitos e poder, pelo que a cidade, da mesma forma que a Igreja, fosse a imagem de um corpo que tem muitos membros, uns mais nobres que os outros, mas, ao mesmo tempo, reciprocamente necessários e solícitos do bem comum. Parece-me que esses textos mostram bem o total irrealismo do princípio liberal da liberdade e igualdade. Pelo contrário, é um fato naturalmente inegável que em nenhum momento de sua vida o indivíduo é intercambiável, mas que ele é um membro, parte de um corpo constituído sem a opinião dele. Neste corpo, além disso, ele está submetido a coações necessárias e úteis. E, enfim, neste corpo, ele encontrará o lugar correspondente a seus talentos naturais ou adquiridos e aos seus dons sobrenaturais, ainda que submetido a hierarquias e a desigualdades também saudáveis. Assim Deus o concebeu. Ele que é um Deus de ordem e não de desordem. Capítulo 7. Jesus Cristo é Rei das Repúblicas? Não é a maioria que faz a verdade, é a verdade que deve fazer a maioria. Ainda tenho muito a dizer sobre o liberalismo, mas gostaria que compreendessem bem que não proponho opiniões pessoais. Por isso cito documentos dos papas e não sentimentos meus, que facilmente poderiam ser atribuídos a uma formação recebida no seminário francês de Roma. O padre Le Floch, que era meu superior, teve como efeito uma grande reputação de tradicionalista. Dirão de mim, foi influenciado pelo que lhe foi dito no seminário. Não nego esta influência, mas também agradeço a Deus todos os dias o fato de me ter dado, como superior e mestre, o padre Le Floch. Ele foi acusado na época de fazer política. Deus sabe que não é crime fazer a política de Jesus Cristo e suscitar políticos que usem todos os meios legítimos, inclusive meios jurídicos, para expulsar da sociedade os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o padre Le Floch nunca se meteu com a política, nem sequer no pior momento do complô armado contra a Action Française e da crise que se seguiu quando eu era seminarista. Por outro lado, o padre Le Floch nos falava constantemente do perigo do modernismo, do silonismo, do liberalismo. Baseando-se nas encíclicas dos papas, o padre Le Floch conseguiu nos transmitir uma convicção segura e sólida, baseada na doutrina imutável da Igreja sobre o perigo desses erros. Desejo transmitir-lhes esta mesma convicção como uma chama que se transmite à posteridade, como uma luz que os preservará dos erros que reinam hoje mais do que nunca. In ipsis ecclesiae venis et visceribus, nas veias e mesmo nas entranhas da Igreja, como dizia São Pio X. Vocês compreenderão assim que meu pensamento político pessoal sobre o regime que melhor convém para a França, por exemplo, não tem muita importância. Os fatos falam por si mesmos. A monarquia francesa nunca conseguiu realizar o que conseguiu a democracia. 5 revoluções sangrentas, 1789, 1830, 1848, 1870 e 1945. 4 invasões estrangeiras, 1815, 1870, 1914 e 1940.
2 desapropriações dos bens da Igreja, expulsões de ordens religiosas, supressão de escolas católicas, laicização das instituições, 1789 e 1901, e etc. No entanto, dirão alguns, o Papa Leão XIII pediu o ralliement dos católicos franceses ao regime republicano, que provocou uma catástrofe política e religiosa. Outros criticam esta atitude de Leão XIII, classificando a ela e a seu autor de liberais. Não creio que ele fosse um liberal e muito menos um democrata. Acreditou apenas suscitar uma boa combinação para o bem da religião na França, mas vê-se claramente que esquecia a origem da Constituição irremediavelmente liberal, maçônica e anticatólica da democracia francesa. A ideologia democrática. Nascida do postulado liberal do indivíduo rei, a ideologia democrática se constrói em seguida, logicamente. Os indivíduos passam ao estado social por um pacto convencional, o contrato social, que é, como diz Rousseau, uma alienação total de cada membro com todos os seus direitos em favor de toda a humanidade. Daí vem a necessária soberania popular. O povo é necessariamente soberano, tem o poder por si mesmo e o conserva mesmo depois de ter eleito os governantes. A ilegitimidade de todo regime que não tem por base a soberania popular ou cujos governantes dizem receber o poder de Deus. Daí, como consequência, na prática, a luta para o estabelecimento universal da democracia, a cruzada das democracias contra qualquer regime que faz referência à autoridade divina, qualificado então como um regime absolutista. Quanto a isso, o Tratado de Versalhes de 1919, que suprimia as últimas monarquias verdadeiramente cristãs, foi uma vitória liberal e principalmente maçônica. O reino político das maiorias, que pretende expressar a sacrossanta e infalível vontade geral. Diante deste democratismo que entrou na Igreja pela colegialidade, só nos resta repetir: a maioria não faz a verdade. Acaso há algo que possa ser construído solidamente, fora da verdade e da verdadeira justiça para com Deus e o próximo? Condenação da ideologia democrática pelos papas. Os papas não cessaram de condenar a ideologia democrática. Leão XIII o fez ex professo em sua encíclica Diuturnum, que já citei. Muitíssimos em nossos tempos, andando na esteira dos que no século passado se nomearam filósofos, dizem que todo poder vem do povo, e então os que exercem este poder não o exercem como próprio, mas como conferido a eles pelo povo, e ainda com a condição de que possa ser revogado pela vontade do mesmo povo por quem foi concedido. Porém, os católicos discordam disso, pois para eles o direito de mandar deriva de Deus, como de seu princípio natural e necessário. Porém, importa notar aqui que os que forem prepostos à coisa pública, em algumas circunstâncias, podem ser eleitos por vontade e deliberação da multidão, sem que isso seja contrário ou repugne à doutrina católica. Com esta escolha, designa-se o príncipe, mas não se conferem os direitos do principado, não se dá o poder, mas estabelece-se por quem deve ser administrado. Logo, toda autoridade vem de Deus, mesmo em uma democracia. Toda autoridade vem de Deus. Esta é uma verdade revelada e Leão XIII a estabelece solidamente através da Sagrada Escritura, da tradição dos padres e, finalmente, da razão. Uma autoridade que emanasse somente do povo não teria força para obrigar a livre vontade sob pena de pecado. Porém, nenhum homem tem em si, ou de per si, a possibilidade de obrigar a livre vontade dos outros com esses vínculos de mando. Este poder pertence unicamente a Deus,
Criador de todas as coisas e legislador. E os que o exercem, é necessário que o exerçam como concedido a eles por Deus. Para encerrar, Leão XIII mostra a falsidade do contrato social de Rousseau, que é a base da ideologia democrática contemporânea. A Igreja não condena o regime democrático. Gostaria de lhes mostrar agora que nem toda democracia é liberal. Uma coisa é a ideologia democrática, outra, o regime democrático. A Igreja condena a ideologia, mas não o regime, que é a participação do povo no poder. Santo Tomás já justificava a legitimidade do regime democrático. Que todos tenham uma certa parte no governo ajuda para que seja conservada a paz do povo. Todos gostam desta organização e procuram conservá-la, como diz Aristóteles no livro 2 da Política. Sem preferir a democracia, o doutor comum considera que, concretamente, o melhor regime político é uma monarquia na qual todos os cidadãos têm uma certa participação no poder, elegendo, por exemplo, aqueles que vão governar sob as ordens do monarca. Este é, diz Santo Tomás, um regime que alia bem a monarquia, a aristocracia e a democracia. A monarquia francesa do antigo regime, como muitas outras, se aproximava deste modelo, apesar do que dizem os liberais. Existia então, entre o monarca e a multidão de súditos, uma ordem e uma hierarquia de inúmeros corpos intermediários que podiam expor suas opiniões diante das autoridades superiores quando necessário. A Igreja Católica não dá preferência a este ou aquele regime. Admite que os povos escolham a forma de governo que esteja mais adaptada à sua índole e às circunstâncias. Aqui também não se faz questão dos modos do governo público. De fato, não há motivo algum para que a Igreja não aprove o principado de um ou de muitos, desde que seja justo e dirigido à utilidade comum. Por isso, salva a justiça, não se impede aos povos escolher o tipo de governo que mais se adapte à sua índole ou às instituições e costumes de seu país. O que é uma democracia não liberal? Confesso que uma democracia não liberal é uma coisa rara, hoje desaparecida, mas também não é apenas um sonho, como prova a República de Cristo Rei, aquela do Equador, de García Moreno, no século passado. Vejamos então as características de uma democracia não liberal. Primeiro princípio é o princípio da soberania popular. Em primeiro lugar, se limita ao regime democrático e se respeita a legitimidade da monarquia. Além disso, é radicalmente diferente da democracia de Rousseau. O poder não vem do povo, nem pela origem, nem definitivamente. O poder vem de Deus. De Deus, autor da natureza social do homem, e não dos indivíduos reis. Após a eleição dos governantes pelo povo, o povo não conserva o exercício da soberania. Primeira consequência, o governo não é mais uma multidão amorfa de indivíduos, mas sim o povo organizado. Os chefes de família que poderão legislar diretamente em estados muito pequenos, como Appenzell na Suíça, cidadãos e comerciantes, industriais e trabalhadores, grandes e pequenos proprietários, militares e magistrados, religiosos, sacerdotes e bispos, como diz Monsenhor de Segur. É a nação, com todas as suas forças vivas, constituída em uma representação séria e capaz de expressar seus sentimentos por seus legítimos representantes, de exercer livremente seus direitos. Por sua vez, Pio XII distingue bem o povo e a massa. Povo e multidão amorfa, ou, como se costuma dizer, massa, são dois conceitos diferentes. O povo vive e se movimenta por si mesmo. A massa é em si mesma inerte e só pode ser movida por forças externas. O povo vive na plenitude da vida dos homens que o compõem, na qual cada um, em seu lugar e de modo próprio,
é uma pessoa consciente de suas responsabilidades e convicções. A massa, pelo contrário, espera o impulso de fora, joguete fácil nas mãos de qualquer um que procure explorar os instintos e as impressões, e pronta a seguir esta bandeira hoje e outra bandeira amanhã. Segunda consequência, os governantes eleitos, mesmo se são chamados, como diz Santo Tomás, vigários do povo, o são somente no sentido de que fazem o que o povo não pode fazer por si mesmo, ou seja, governar. Porém, o poder lhes vem de Deus, de quem toda a paternidade no céu e na terra recebe seu nome. Efésios 3,15. Os governantes são responsáveis por seus atos em primeiro lugar diante de Deus, de quem são ministros, e depois diante do povo, para o qual preservam o bem. Segundo princípio, os direitos de Deus e os da sua Igreja, em uma nação católica, são colocados como base da Constituição. Toda legislação deve ser, então, inspirada no Decálogo. Primeira consequência: a vontade geral é nula, se for contra os direitos de Deus. A maioria não faz a verdade. Ela deve se manter na verdade. Caso contrário, a democracia se perverterá. Pio XII, com razão, enfatiza o perigo inerente ao regime democrático e contra o qual a Constituição deve reagir: o perigo da despersonalização, da massificação e da manipulação da multidão por grupos de pressão e maiorias artificiais. Segunda consequência, a democracia não é laica, mas declaradamente cristã e católica. Ela é conforme à doutrina social da Igreja no que concerne à propriedade privada, ao princípio de subsidiariedade e à educação, deixada aos cuidados da Igreja e dos pais, e etc. Resumindo, a democracia, como qualquer outro regime, deve realizar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A democracia também deve ter um rei, Jesus Cristo. Capítulo 8. O liberalismo ou a sociedade sem Deus. O indiferentismo é o ateísmo sem o nome. Leão 13. Depois de ter analisado os princípios do liberalismo político, procurarei expor como o movimento generalizado de laicização, que quase destruiu a cristandade por inteiro, tem sua fonte nos princípios liberais. É o que mostra o Papa Leão XIII em sua encíclica Immortale Dei, em um texto já clássico que não se pode ignorar. O direito novo. Mas esse pernicioso e deplorável espírito de novidades que o século XVI viu nascer, depois de primeiro ter abalado a religião cristã, em breve, por um declive natural, passou à filosofia e da filosofia a todos os graus da sociedade civil. É a essa origem que é necessário fazer remontar esses princípios modernos da liberdade desenfreada, sonhados e promulgados entre as grandes perturbações do século passado, como os princípios e os fundamentos de um direito novo, desconhecido até então, em mais de um ponto em desacordo não só com o direito cristão, mas com o direito natural. Desses princípios, o seguinte é tido como maior: todos os homens, já que são da mesma raça e da mesma natureza, são semelhantes e, portanto, iguais entre si na prática da vida. Cada um se julga tão independente por si que de modo algum está sujeito à autoridade de outrem. Pode, com toda a liberdade, pensar em tudo o que quiser, fazer o que lhe aprouver. Ninguém tem direito de mandar nos outros. Numa sociedade fundada sobre tais princípios, a autoridade pública é apenas a vontade do povo, o qual, dependendo apenas de si próprio, é também o único a governar-se por si. Escolhe os seus mandatários, mas de tal sorte que lhes delega menos o direito que a função do poder para exercê-la em seu nome. A soberania de Deus é passada em silêncio, exatamente como se Deus não existisse ou não se ocupasse em nada com a sociedade do gênero humano. Ou então, como se os homens, quer em particular, quer em sociedade, não tivessem obrigados para com Deus, ou se pudesse imaginar um poder qualquer, cuja causa,
força, autoridade não residisse inteiramente em Deus. Desse modo, como se vê, o Estado não é mais que a multidão soberana que governa por si mesma. E desde que o povo é considerado a origem de todo direito e de todo poder, segue-se que o Estado não se julga ligado a nenhuma obrigação para com Deus. Não professa oficialmente nenhuma religião, não trata de saber qual é a única verdadeira entre todas, nem de preferir umas às outras, nem de favorecer uma principalmente, mas deve atribuir a todas a igualdade em direito, com o único fim de obstar a que perturbem a ordem pública. Por conseguinte, cada um será livre de se fazer juiz de qualquer questão religiosa, de abraçar a religião que prefere ou de não seguir nenhuma, se nenhuma lhe agradar. Daí decorrem necessariamente a liberdade de consciência, a liberdade absoluta de adorar ou de não adorar a Deus, e a licença sem limites, não só de pensar, mas também de publicar os próprios pensamentos. Consequências do direito novo. Dado que o Estado se baseia nesses princípios, hoje muito em voga, é fácil ver para onde se relega injustamente a Igreja. Com efeito, onde quer que a prática esteja de acordo com tais doutrinas, a religião católica é posta no Estado em pé de igualdade ou até de inferioridade com sociedades que lhe são estranhas. Não se tem em nenhuma conta as leis eclesiásticas. A Igreja, que recebeu de Jesus Cristo ordem e missão de ensinar todas as nações, vê que lhe tiram toda a gerência na instrução pública. Nas matérias que são de direito misto, os chefes de Estado lavram por si mesmos decretos arbitrários e, por todos os modos, ostentam um soberbo desprezo pelas santas leis da Igreja. Assim fazem depender de sua jurisdição os casamentos dos cristãos. Promulgam leis sobre o vínculo conjugal, sua unidade e estabilidade, apoderam-se dos bens do clero e negam à Igreja o direito de os possuir. Em suma, tratam a Igreja como se ela não tivesse nem o caráter, nem os direitos de uma sociedade perfeita e fosse simplesmente uma associação semelhante às que existem no Estado. Por isso, tudo o que ela tem de direitos, de legítimo poder de ação, fazem-no depender da concessão e do favor dos governantes. Consequências últimas. Assim, nessa situação política que muitos favorecem hoje em dia, há uma tendência de ideias e de vontades para banir inteiramente a Igreja da sociedade ou mantê-la sujeita e acorrentada ao Estado. A maior parte das medidas tomadas pelos governos inspira-se nesse desígnio. As leis, a administração pública, a educação sem religião, a expoliação e a supressão das ordens religiosas, a destruição do poder temporal dos pontífices romanos, tudo tende a este fim: ferir no coração as instituições cristãs, sufocar a liberdade da Igreja Católica e restringir todos os seus direitos. Leão XIII já se manifestou afirmando que o direito novo, o direito dos princípios liberais, conduz ao indiferentismo do Estado em relação à religião. É o ateísmo sem nome, diz ele. É a eliminação da religião católica da sociedade. Em outras palavras, o objetivo dos ímpios liberais não é senão a eliminação da Igreja pela destruição dos estados católicos que a sustentam. Esses estados eram as muralhas da fé, portanto, era necessário abatê-las. E uma vez destruídos tais amparos da Igreja e suprimidas as instituições políticas que eram sua proteção e a expressão de sua benéfica influência, a própria Igreja seria paralisada e abatidas com ela a família cristã, a escola cristã, o espírito cristão e até mesmo o nome cristão. Leão XIII vê claramente esse plano satânico tramado pelas seitas maçônicas e que chega atualmente às últimas consequências. O liberalismo laicizante em ação durante o Vaticano II. O auge da impiedade, que antes nunca havia sido alcançado, foi quando a própria Igreja, ou o que queria se passar por ela, adotou, no Concílio Vaticano II, o princípio do laicismo do Estado,
ou o equivalente. A regra de igual proteção do Estado aos adeptas de todos os cultos, pela Declaração da Liberdade Religiosa. Tornarei a falar sobre este assunto. Isso mostra até que ponto penetraram as ideias liberais na Igreja, até as mais altas esferas. Também voltarei a falar sobre este assunto. Para recapitular, veremos abaixo o encadeamento lógico dos princípios liberais até chegar às suas consequências extremas para a Igreja. Trata-se do esquema anexo à carta que dirigia ao cardeal Sepper em 26 de fevereiro de 1978. É um paralelo esclarecedor entre Quanta Cura, de Pio IX, e Immortale Dei, de Leão XIII. Leão XIII, Immortale Dei. 1. Condenação do racionalismo individualista indiferentista, do indiferentismo e do monismo de Estado. Todos os homens, já que são da mesma raça e da mesma natureza, são semelhantes e, portanto, iguais entre si na prática da vida. Cada um se julga tão independente por si que de modo algum está sujeito à autoridade de outrem. Pode, com toda a liberdade, pensar em tudo o que quiser, fazer o que lhe aprouver. Ninguém tem direito de mandar nos outros. A autoridade pública é apenas a vontade do povo. Desse modo, como se vê, o Estado não é mais do que a multidão soberana e que se governa por si mesma. E desde que o povo é considerado a origem de todo direito e de todo poder, segue-se que o Estado não se julga ligado a nenhuma obrigação para com Deus. Não professa oficialmente nenhuma religião. Não trata de saber qual é a única verdadeira entre todas, nem de preferir umas às outras, nem de favorecer uma principalmente. 2. Consequência. O direito à liberdade religiosa no Estado. Mas deve atribuir a todas as religiões a igualdade em direito, com o único fim de obstar a que a perturbem a ordem pública. Por conseguinte, cada um será livre de se fazer juiz de qualquer questão religiosa, de abraçar a religião que prefere ou de não seguir nenhuma, se nenhuma lhe agradar. 3. Consequência desse direito novo. Dado que o Estado se baseia nesses princípios, hoje muito em voga, é fácil ver para onde se relega injustamente a Igreja. Com efeito, onde quer que a prática esteja de acordo com tais doutrinas, a religião católica é posta no Estado em pé de igualdade ou de inferioridade com sociedades que lhe são estranhas. Em suma, trato a Igreja como se ela não tivesse o caráter nem os direitos de uma sociedade perfeita e fosse simplesmente uma associação semelhante às que existem no Estado. Pio IX, Quanta Cura. 1. Denúncia do naturalismo e sua aplicação no Estado. Afinal, bem sabeis, veneráveis irmãos, que neste tempo se encontram não poucos que, aplicando à convivência civil o ímpio e absurdo princípio do naturalismo, ousam ensinar que o melhor ordenamento da sociedade e o progresso civil exigem que a sociedade humana seja constituída e governada sem nenhum cuidado para com a religião, como se ela não existisse, ou ao menos sem fazer distinção entre a verdadeira e as falsas religiões. 2. Consequência. O direito à liberdade religiosa no Estado. Contra o ensinamento dos Santos Padres, não duvidam em afirmar que a melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece ao Império o dever de reprimir com penas estabelecidas os violadores da religião católica, a não ser quando isso seja requerido para a paz pública. E também, com essa falsa ideia de governo da sociedade, não temem apoiar aquela outra opinião sumamente danosa para a Igreja Católica e salvação das almas, chamada pelo nosso predecessor, Gregório XVI, de veneranda memória, de deliramento, isto é, liberdade de consciência e dos cultos, como direito próprio de cada homem, que se deve com lei proclamar e sustentar em toda a sociedade bem constituída,
sendo direito de todo cidadão uma total liberdade que não pode ser limitada por nenhuma autoridade civil ou eclesiástica. 3. Consequência do direito novo. Ataque à Igreja. Pio IX denuncia a última opinião citada no número 2. Opinião errada, a mais fatal para a Igreja Católica e para a salvação das almas. Em seguida, ele dirá que isso leva a desterrar a religião da sociedade pública. Mesmo se o Vaticano II não proclama o primeiro princípio do liberalismo, que chamo aqui de racionalismo individualista e indiferentista, encontramos nele, como mostrarei em seguida, todo o seu conteúdo e consequências. O indiferentismo do Estado, o direito à liberdade religiosa para os seguidores de todas as religiões, a destruição do direito público da Igreja, a supressão dos Estados católicos. Tudo está ali. Toda essa série de abominações encontra-se ali consignada e exigida pela lógica de um liberalismo que não quis dizer seu nome, mas que é sua fonte envenenada.